quero repreender e expulsar toda distração, toda investida contrária. Quero repreender, Senhor Jesus, todo mal que vem para roubar de nós, o que tem preparado para nós nesta noite. Quero pedir a Ti, Senhor Deus, derrama, Pai, derrama, Jesus, derrama sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, derrama sobre o pregador, uma porção maior do Teu Espírito Santo, derrama da Tua graça. Senhor Deus, toma-nos em Tuas mãos e nos abençoa poderosamente. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no Teu nome santo. Amém. Vamos finalizar isso? A pregação. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor tem o dom de deixar o pregador bem calmo, né? Afirmando aí a responsabilidade, né, irmãos? E quem ministra a palavra de Deus tem, e ele deixa a gente bem tranquilo. Queridos, Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Tito, capítulo 2, 11 ao 15. Eu vou estar lendo, irmãos, na Nova Almeida atualizada. Talvez vai ser um pouquinho diferente da sua, mas é o mesmo sentido, tá? Nova Almeida atualizada, Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine todas estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Amém, queridos? Meus queridos irmãos, eu quero falar com a graça de Deus essa noite, a misericórdia, sobre a graça transformadora. Nós vivemos, meus irmãos, em um tempo em que a palavra graça é amplamente usada, mas pouco compreendida em alguns seios da igreja, em alguns setores, no meio de alguns grupos. Para muitos, a graça, querido, significa apenas o perdão. Para outros, a graça, ela representa a tolerância. Alguns enxergam a graça como uma espécie de anistia espiritual. Temos ouvido falar tanto de anistia por esses últimos tempos, e alguns enxergam a graça como uma anistia espiritual, onde Deus simplesmente ignora o pecado. Mas se a graça, meus irmãos, fosse simplesmente essa anistia espiritual, ninguém seria transformado. Porque o maior problema do homem, meus irmãos, não é apenas a culpa diante de Deus,
mas é a corrupção que existe dentro dele, que existe dentro do homem, existe dentro do ser humano. Não é apenas o que o ser humano faz, não é apenas o que o ser humano fez, mas é o que o ser humano se tornou. E dentro deste contexto, se a graça, meus queridos irmãos, apenas cancelasse a dívida, mas não mudasse o nosso ser, não mudasse o nosso coração, não mudasse o nosso entendimento, nós continuaríamos, queridos, dominados pelas mesmas paixões. Nós continuaríamos presos à mesma natureza caída. E é neste ponto, queridos, que o texto que nós lemos em Tito, capítulo 2, ele se torna poderoso. Tito é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo ao seu cooperador, ao seu filho. Ele faz menção a Tito como seu filho. Esse que estava na ilha de Creta, organizando a igreja. Quando você pega os primeiros versículos do capítulo 1, você vai ver lá que Paulo faz menção à separação dos bispos, dos presbíteros. Ele faz menção a como as mulheres idosas deveriam se comportar. Ele faz menção como os jovens deveriam se comportar. Ele faz menção como os homens deveriam se comportar. Então, é uma carta para se organizar a igreja de Creta. Creta, queridos irmãos, a ilha de Creta tinha uma fama de imoralidade, de desonestidade. Na carta de Tito, no capítulo 1, no versículo 12, Paulo diz assim: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Ou seja, além da corrupção cultural, havia ali no meio da ilha de Creta falsos mestres dentro da igreja, promovendo uma confusão doutrinária. A igreja, queridos irmãos, ali naquele lugar, naquela localidade, estava cercada por uma degradação moral, estava cercada e ameaçada por uma distorção teológica do que é o evangelho, do que é a graça. E qual é a solução que Paulo vem apresentar ali naquele texto para a ilha de Creta? Paulo, ele apresenta, meus queridos irmãos, aquele povo que ali estava, aquele povo que ali congregava naquela igreja. Ele apresenta a graça. E isso, meus queridos irmãos, é algo profundo, é algo de forma teológica profunda, porque onde o pecado ele é normalizado, ali como estava normalizado naquela localidade. A resposta não é apenas a disciplina, a resposta não é apenas algo externo, a resposta tem que ser algo transformador, queridos. Meus irmãos, aonde a cultura está doente, a solução não é apenas a reforma externa. A resposta, a cultura, quando a cultura está doente, a resposta tem que ser uma regeneração interna. Ou seja, tem que ser de fora, de dentro para fora, tem que ser, queridos, uma reforma interna. A graça, meus irmãos, eu sei que você sabe disso, mas eu estou aqui só relembrando o que é a graça. A graça, ela não veio simplesmente para nos livrar da condenação eterna. A graça, ela não veio simplesmente para nos livrar do inferno. Ela veio para nos libertar do domínio do pecado. A graça, queridos, ela não veio apenas garantir o nosso
passaporte para as mansões celestiais, o céu no futuro. Mas a graça, ela veio para transformar a nossa vida presente. E é isso, queridos, de forma resumida, que Tito capítulo 2, do versículo 11 ao 15, vem nos mostrar que a graça, ela se manifestou de forma salvadora. A graça, ela se manifestou de forma educadora, nos trazendo uma lição a cada dia. A graça, ela se manifestou de uma forma purificadora, nos purificando. A graça, ela se manifestou de uma forma gloriosa, nos glorificando diante de Deus. A graça que se manifestou, queridos irmãos, ela não se manifestou apenas para salvar o pecador, mas ela se manifestou para nos transformar de forma inteira. E diante disso, queridos, o versículo 11, eu quero tratar aqui alguns pontos com os irmãos. No versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Primeiro ponto, a graça que nos resgata da condenação. Paulo afirma, queridos irmãos, que a graça, ela se manifestou. Isso significa que ela entrou na história. A graça, ela transformou a história. E quando Paulo diz que a graça se manifestou, não é um conceito filosófico, não é um conceito teológico, não é um conceito de ideias, não é um conceito de pensamentos, não é algo abstrato que eu posso tocar, é a encarnação. A graça aqui, queridos, tem nome, a graça aqui tem corpo, a graça aqui tem rosto, a graça que é Jesus. E a salvação, queridos irmãos, quando a graça, ela se manifesta, quando a graça, ela entra na história, quando Jesus Cristo entra na história, quando Jesus Cristo se manifesta, nós entendemos através do texto que a salvação não nasceu do nosso esforço humano, mas a salvação, ela nasce de uma iniciativa divina. Não é do meu esforço, não é porque eu sou bom, não é porque eu faço e aconteço, não, queridos. A salvação é uma iniciativa divina. Antes da graça se manifestar, nós estávamos condenados, separados de Deus, éramos incapazes de nos justificar diante de Deus. Mas a graça, queridos, não é resposta ao meu mérito, ao mérito humano, porque é a expressão do amor de Deus para conosco. O amor de Deus manifestado. Aí Paulo diz uma coisa importante, queridos. Paulo não diz que apenas a graça. Paulo não diz, queridos irmãos, que a graça, ela trouxe a possibilidade de salvação. Mas Paulo, no texto de Tito, ele diz que a graça, essa graça manifesta, ela é uma graça salvadora. Mas não é uma graça, queridos, que oferece ajuda. Não é algo intitulado como autoajuda. Mas é a graça que efetua o resgate. Porque estávamos perdidos, necessitávamos de salvação. E a graça, ela se manifesta
de forma eficaz, ela vem para salvar. A graça, queridos, é o cancelamento da culpa. A graça, meus queridos irmãos, é a justificação diante de Deus, é a reconciliação diante do Pai com o Pai. A graça, queridos, resolveu um grande problema nosso, porque nós estávamos perdidos. A graça, ela resolve o nosso maior problema diante de Deus, que é a nossa posição diante de Deus. Mas Paulo, queridos irmãos, ele não para na graça inicial, na graça salvadora. Versículo 12, se você tiver com a Bíblia aberta. Versículo 12 diz assim: ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa, piedosa. O segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos é que a graça nos reeduca. A graça nos ensina no presente, hoje, no dia que estamos vivendo. A graça, queridos, nesse versículo, nesse texto, traz um sentido de um aspecto transformador. Traz um sentido, queridos, essa palavra, educando ou ensinando, depende da versão, nos traz um sentido e carrega a ideia de uma disciplina formadora. Como é que é isso? É como um pai que molda o caráter do filho. A graça, queridos irmãos, nos tira da condenação, ela nos tira do domínio do pecado. Se você perceber o texto, este versículo, ele se divide em dois. Primeiro, o texto diz que nós devemos renunciar à impiedade. Depois, abandonar as paixões mundanas. Essa parte do texto diz que nós devemos viver sensatamente, de forma sensata. Depois, o texto diz que nós devemos viver de forma justa, viver de forma piedosa. A graça, queridos irmãos, trabalha em 3 dimensões na nossa vida. A primeira é interior. A segunda é horizontal, que representa a justiça. A terceira é a vertical, que representa a piedade. E o que é isso? Eu quero dizer, queridos, diante disso, que a graça, ela é transformação integral na nossa vida. Resume, para que eu entenda, resume. Se alguém afirma, queridos, ter recebido a graça, se alguém afirma estar imergido na graça, mas continua amando a impiedade, continua amando, queridos irmãos, e não tem esse domínio próprio, essa pessoa ainda não compreendeu o que é a graça bíblica, porque a graça, ela não é permissiva, a graça, ela é pedagógica. Como é que é isso? Me explique, explique. De que forma a graça é pedagógica? É a libertação progressiva do pecado. Esse que vos fala aqui, queridos irmãos, tem falha demais. Esse que vos fala tem que mudar muito, tem que melhorar muito. Em qual aspecto? Muitos aspectos. E eu tenho certeza que se você olhar, fazer aí uma introspectiva dentro interior, você vai perceber também que você tem que mudar muito. Que nós temos que mudar muito, que nós temos que buscar muito. Mas a graça,
ela é pedagógica. A graça é libertação progressiva, é a cada dia. Quanto mais eu busco, mais eu encontro essa graça. E quanto mais eu encontro essa graça, mais eu recebo essa libertação e o nome do Senhor é glorificado. Não é pelo meu mérito, não é pelo meu esforço. A graça, queridos irmãos, também traz o sentido pedagógico na formação do nosso caráter. Não tem como, queridos irmãos, recebermos essa graça, estamos imergidos nessa graça e continuar com o caráter de antigamente. Não tem como, se estarmos imergidos, recebidos essa graça, e não vivemos essa libertação progressiva do pecado. Não tem como, queridos irmãos, vivermos da mesma maneira como vivíamos. Não tem como, você não consegue viver da mesma maneira que você vivia. A graça, queridos, nos ensina a viver no presente século. A graça nos ensina a viver enquanto aguardamos o que virá. A graça nos ensina a viver em meio à sociedade. A graça nos ensina a viver no meio que estamos inseridos. Nós temos visto, queridos irmãos, tantas atrocidades nos últimos dias. Coisas que nos entristecem. Mortes. Vou citar aqui, todo mundo conhece, já viu. Pai matando filhos, matando. E tantas outras atrocidades aqui na nossa cidade mesmo, que nos faz refletir como é que está a situação deste mundo. Aí pensamos, né, mas que natureza é essa? Essa natureza, queridos, é de quem ainda não recebeu a graça. Essa é a nossa natureza, se sairmos, se não queremos receber e vivenciarmos essa graça. É a natureza do homem. Essa é a natureza que muitas vezes questionamos. Está dentro e o homem vive com essa natureza. Essa natureza corruptível, essa natureza mal. Nós não somos bons. Nós não somos merecedores. Nós estamos aqui, queridos, porque um dia e vivemos, buscamos essa libertação progressiva, essa formação de caráter, essa nova maneira de viver, não porque somos bons, mas é pela graça de Deus. Tenta sair fora da graça. Deixe eu tentar sair fora dessa graça que um dia me alcançou, para ver se a minha natureza não vai se aflorar do jeito que ela quer se aflorar. Nós não somos bons, nós não somos merecedores. É a graça que nos alcançou, é o amor de Deus que nos alcançou uma vez, é o amor de Deus que se manifestou através de Jesus Cristo na nossa vida, e por isso estamos aqui para adorar, bendizer e glorificar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Oh, aleluia. Quem nós éramos, queridos, antes de conhecermos essa graça que tem nome, Jesus Cristo. Quem nós éramos. Mas um dia, queridos, Ele nos chamou pelo seu amor, não porque somos bons nem merecedores.
versículos 13 e 14, queridos. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Eu quero falar sobre a graça que nos redime e nos dá um propósito. Aqui, queridos, neste versículo, nós vemos qual é o fundamento e o propósito da graça. Cristo, ele não apenas morreu na cruz do Calvário. Cristo, ele se deu. E se deu voluntária, substituindo-nos de forma intencional. E qual que é o objetivo? Nos remir de toda iniquidade, nos purificar um povo exclusivo seu, formar um povo zeloso de boas obras. Aí, se você prestar atenção no texto, queridos, primeiro vem a redenção, depois a purificação, depois vem o pertencimento, depois vem a missão. A graça, queridos, não produz somente perdoar, mas a graça, ela produz um povo exclusivo. Um povo, queridos irmãos, que a cada dia vem buscando esta graça. Um povo que a cada dia vem buscando a conhecer o seu Senhor, o seu Salvador. Um povo, queridos irmãos, foi chamado para fazer a diferença nessa terra. Um povo que foi chamado para ser sal dessa terra. Um povo que foi chamado, queridos irmãos, para fazer a diferença onde quer que seja. Um povo assim como lá na ilha de Creta, foi chamado, queridos, para fazer a diferença em meio a uma cultura corrompida, em meio a um povo corrompido, aonde, queridos irmãos, hoje perdeu-se o amor, hoje mata-se, só, perdoe a expressão, mas somente para ver o povo. Hoje, queridos irmãos, não existe mais o apego afino, emocional pelo seu próximo. Hoje, queridos irmãos, estamos vivendo, em uma grande maioria, em uma cultura que é cada um por si, mas pela graça de Deus, vivemos, meus irmãos, não porque somos bons, mas um dia Deus nos resgatou para que venhamos fazer diferença em meio a este povo. Que jeito? Com o meu testemunho, com o meu jeito de ser, porque eu sou bom, não, porque a graça me alcançou. Oh, aleluias, 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 aleluias. A evidência, queridos irmãos, da graça não é somente uma experiência emocional passada. Eu aceitei a Cristo há 30 anos, não sei. Eu aceitei a Cristo há 20 anos, um ano, não interessa, queridos. Não é essa emoção, essa experiência emocional, mas a graça, a evidência da graça na nossa vida é uma vida comprometida com boas obras, é uma vida comprometida, queridos, com o Espírito Santo de Deus.
A evidência da graça é uma vida comprometida com as coisas celestiais. A evidência da graça, queridos irmãos, é a nossa dependência daquele que nos chamou, Jesus Cristo. E qual que é o benefício da graça? O benefício da graça é a libertação do poder do pecado na nossa vida. Outrora estávamos aprisionados pelo pecado. Outrora vivíamos aprisionados pelo pecado. Eu tenho certeza aqui, irmãos, sua alma se deixavam vivenciar e deixavam que o pecado fosse vivenciado na sua vida para saciar o vazio da alma. Eu tenho certeza aqui, queridos irmãos, que muitos neste momento que vivenciavam e procuravam preencher o vazio da sua alma com o pecado, com o poder do pecado, outrora, ao deitar a cabeça no seu travesseiro, sentiam mais uma vez, novamente, este vazio. Mas a graça, queridos, é a libertação do poder do pecado. Outro benefício da graça, nós recebemos, queridos irmãos, uma nova identidade. Começamos a pertencer ao reino, pertencemos agora a Cristo. Outrora, queridos irmãos, quem sabe olhavam para nós e diziam: lá vai aquele sem futuro, olha lá vai aquela sem futuro, olha lá vai. Não tínhamos nem nome, era filho de fulano, esposo de fulano, esposa de fulano, mas hoje não, queridos irmãos, nós recebemos uma identidade e fomos inseridos no reino de Deus através da graça. Recebemos, queridos irmãos, um novo propósito na nossa vida. Recebemos, queridos irmãos, quantos aqui viviam por viver? Quantos que estão me ouvindo viviam por viver sem propósito? Mas hoje a graça nos traz um propósito. É de adorar, glorificar aquele que nos chamou e sermos referência, não porque somos bons, mas porque a graça nos alcançou. A graça, queridos, nos tirou da inutilidade espiritual. Antes estávamos condenados. Antes o nosso destino estava traçado. O destino do homem estava traçado. Antes da graça se manifestar, o homem vivia uma inutilidade espiritual. Mas a graça, ela vem nos inserir no propósito eterno de Deus. E qual que é o propósito eterno de Deus, queridos? É que nós venhamos manifestar a graça de Deus. Eu já disse aqui, através do nosso testemunho, através da minha vida, através dos meus atos. E quando eu manifesto a graça de Deus, através da minha vida, através da minha boca, através dos meus atos, outros querem se achegar a esta graça. Outros querem experimentar esta graça, outros querem experimentar aquilo que estamos vivendo, e a graça, queridos irmãos, ela nos leva a levarmos o nome de Cristo adiante. Aleluias! É o nosso propósito. Deus, a graça nos inseriu neste propósito eterno de Deus, queridos irmãos. A graça nos tirou da inutilidade. A graça nos tirou da inutilidade para que nós venhamos pregar,
para que nós venhamos ministrar através da palavra, através da nossa vida, este Cristo que transforma, este Cristo que cura, este Cristo que liberta, este Cristo que muda a vida, este Cristo que levanta o caído, este Cristo, queridos irmãos, que para Ele não existe impossível, não existe enfermidade impossível, não existe vazio da alma que não possa ser preenchido com essa graça manifesta através de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluias! Aleluias! Eu estou falando aqui, queridos, não de uma graça superficial. Eu estou falando aqui não de uma graça barata, que se vende por aí para se encher igrejas. Não, vem do jeito que está e continua do jeito que está tudo certo. Eu não estou falando dessa graça, mas eu estou falando da graça que se manifestou. Eu estou falando da graça que salva. Eu estou falando da graça que nos educa para sermos gente. Eu estou falando da graça que purifica e que forma um corpo exclusivo. Quem está me entendendo, diga amém. A pergunta, queridos, que o texto nos faz. A pergunta que o texto nos faz, Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15, não é se nós acreditamos na graça, mas é se a graça está sendo revelada em nós. E por que eu digo isso, queridos irmãos? Não estou dizendo aqui, mas eu creio que existem pessoas que conhecem a linguagem da igreja. Existem pessoas que conhecem o jargão da igreja, mas nunca experimentaram o poder salvador da graça. Eu acredito nisso. Sabem sobre Cristo, falam sobre Cristo. Por quê, queridos, que eu digo isso? Porque hoje o nome de Cristo, ele é vendável. Se você for vender um curso lá de qualquer coisa e mencionar a Bíblia e Cristo, vende. Então sabe-se sobre Cristo. Ouviram falar sobre Cristo, mas ainda carregam a culpa, o medo e a distância de Deus. Não conseguem se aproximar de Deus por medo, por culpa. Mas a graça se manifestou. A graça, ela não exige, e Cristo não exige que nós venhamos nos consertar primeiro. Ele nos chama, queridos, e a graça era tão maravilhosa, que nos chamou do jeito que nós estávamos e continua chamando do jeito que estamos. Talvez também, meus irmãos, existem aqueles que já foram alcançados pela graça, porém estão tratando-a com indiferença, estão tratando a graça com indiferença. São salvos, mas estão acomodados, perdoados, mas sem zelo, frequentam até a igreja, mas não renunciam às paixões desse século. A que salva, meus queridos irmãos, é a mesma que nos educa, é a mesma que nos ensina a sermos, queridos irmãos, gente nessa sociedade corrompida. Se a graça não está moldando, meus irmãos, eu vou dizer o meu, se a graça não está moldando o meu caráter, se a graça não está moldando, algo precisa ser renunciado. Algo precisa ser renunciado, porque a graça, queridos, não é apenas um presente a ser recebido. E o significado de graça é isso, é um presente recebido, é um favor imerecido. Mas a graça não é apenas um presente a ser recebido. A graça, queridos irmãos, é uma vida a ser vivida.
E nos dias de hoje, como é que é? A graça, ela ainda continua se manifestando. Quem necessita ser salvo, quem necessita de resgate, a graça está aí para te salvar mediante Jesus Cristo manifestado através da graça. Aqueles que necessitam ser restaurados e voltem à graça. A graça, queridos, ainda está se manifestando nos dias de hoje. A graça ainda é presente nos dias de hoje. Aqueles que precisam ser transformados e venham se submeter à graça maravilhosa de Jesus Cristo. Porque a graça, queridos, se manifestou em Jesus Cristo. Ainda ela é poderosa. A graça, ela salva o perdido. A graça, ela ainda restaura o caído. A graça, ela ainda desperta o morto. A graça, ela ainda transforma o pecador. Eu creio nisso, queridos irmãos. Eu creio no poder renovador da graça. Eu creio, queridos irmãos, eu creio que o Espírito Santo de Deus me levou a trazer esta palavra aqui, eu tenho certeza que com sentido, com direção, porque a graça de Deus que nos alcançou, ela é manifesta nesta noite. O Espírito Santo de Deus, queridos irmãos, está aqui presente, aquele que conhece o nosso coração, que sonda o nosso íntimo. Queridos irmãos, o Espírito Santo me leva a te dizer: acalma o teu coração, acalma o teu coração. Ei, sabe aquele vazio que você tem sentido? Sabe aquele vazio que tem tentado te tragar a sua vida? Está sendo preenchido pela graça de Deus nessa noite. Está sendo preenchido por aquele que te conhece, do deitar, do levantar, na sua intimidade. Queridos irmãos, eu creio na graça renovadora. Eu creio, meus queridos irmãos, que a graça se manifestou. E quando a graça se manifestou, ela entrou na história para transformar vidas daqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Queridos irmãos, aceitar a Cristo como Salvador, e você sabe disso, não quer dizer riquezas, não quer dizer vida fácil, não quer dizer vida sem problemas, mas pela graça, queridos irmãos, nós vamos caminhando para o nosso propósito maior, que é estar, queridos, com o nosso Deus nas mansões celestiais, onde não existirá mais choro, onde não existirá, queridos irmãos, mais sofrimento. A graça é para isso. O propósito da graça é para isso, queridos, porque se fosse pela nossa natureza, se fosse, queridos, pela nossa entrega, estaríamos perdidos. Eu quero orar por você e com você, em nome de Jesus. Fique de pé comigo. A graça nos alcançou. A graça nos alcançou, a graça salvadora nos alcançou, a graça educadora, a graça que nos ensina, nos alcançou, a graça que nos dá propósito. Por gentileza, o grupo de louvor me ajude aqui, por bondade.